Olá, meu nome é Mariane Nazário, sou aluna do curso de Química da UFV Campus Rio Paranaíba e o meu trabalho é um projeto de pesquisa que tem como título Filmes híbridos orgânico e inorgânicos derivados da interação entre alginato de sódio, argilas e fungicidas, membranas para o revestimento de sementes. Esse projeto foi desenvolvido juntamente com os alunos de pós-graduação Lorena Beza e Valber Duarte, sob a orientação do professor Jairo Tronto. Neste vídeo, eu vou fazer para vocês uma breve introdução sobre o tema do meu trabalho e apresentar quais foram os objetivos e os métodos utilizados no desenvolvimento desse projeto, bem como os resultados obtidos até o momento. Os polímeros orgânicos, eles podem ser combinados com diferentes materiais e assim formar compostos híbridos. E quando há uma combinação adequada de quantidades e de dispersão, é possível produzir compostos híbridos com propriedades únicas e diferentes dos seus compostos isolados. Então, o polímero utilizado neste projeto foi o alginato de sódio. A gente pode ver a estrutura do alginato de sódio na figura 1, e ele possui algumas características interessantes, como biodegradabilidade, não imunogenicidade, capacidade de formar gel em soluções aquosas e grande capacidade de retenção de água. E por essas características, o alginato tem sido utilizado como veículo para diferentes ativos potencialmente eficazes no controle de doenças de plantas. Já a argila utilizada é a eclorita sódica, também conhecida pelo nome comercial laponita. Essa argila catiônica ela é composta por camadas, como podemos ver na figura 2, e cada camada é constituída por 3 folhas, sendo 2 folhas externas compostas de tetaedro de silicato e uma folha interna central compostas de octaedro de magnésio. Esta é a fórmula química geral da eclorita sódica. E o fungicida utilizado é o triadimenol, que é um fungicida sistêmico do grupo químico triazol. Na figura 3 temos a fórmula estrutural do triadimenol. E estes 3 compostos serão combinados a fim de produzir um material híbrido capaz de combater a podridão branca do alho, que é uma doença fúngica que pode causar grandes perdas em lavouras. Sendo que os sintomas mais comuns apresentados na parte aérea das plantas são a morte das folhas mais velhas, seguida pela morte da planta. Sendo assim, o objetivo deste projeto de pesquisa foi desenvolver membranas a partir da combinação entre o polímero alginato, a argila eclorita sódica e o fungicida triadimenol em diferentes proporções, a fim de realizar o recobrimento das sementes de alho na forma de membranas. Para isso, inicialmente foi sintetizado os filmes híbridos sem a presença do composto ativo, que é o fungicida. Então foram sintetizados filmes puros de alginato 2% e 5%, CMC 1 e 2% e laponita 1, 2 e 5%, e também filmes combinados de laponita e alginato e laponita e CMC em diferentes proporções. O revestimento dos bulbilhos de alho foi feito imergindo os bulbilhos de alhos nas soluções produzidas anteriormente, e aqueles alhos que foram revestidos com filmes contendo alginato, eles foram imersos também em uma solução de nitrato de cálcio a 5%. Os bulbilhos de alho revestido foram utilizados para o teste de germinação. Neste teste, foi utilizada uma areia sanitizada a 120 graus Celsius durante 20 minutos. Essa areia ela foi deixada para resfriar e dividida em 7 bandejas e umedecida com 500 ml de água. Os bulbilhos revestidos foram então plantados de forma aleatória nessas 7 bandejas e, ao final de 15 dias, as partes aéreas das plantas foram separadas das raízes e em seguida foram lavadas e secas. Mediu-se então as partes aéreas e as raízes, e essas raízes foram ainda escaneadas. Por fim, pesou-se as partes aéreas, em seguida as raízes frescas e secas. E foi utilizado o software estatístico RProject 3.2.2 para avaliação das variáveis massa e altura obtidas no teste de germinação. E com o auxílio da análise de componentes principais, foi avaliado também o comportamento e dispersão dos dados de altura, massa fresca e secas das raízes e partes aéreas. Em seguida, foram sintetizados filmes contendo o princípio ativo triadimenol.
Para isso, um frasquinho de triadimenol contendo 250 mg foi diluído em 30 ml de álcool etílico 99% em um balão de 100 ml. Esse balão foi completado com água até o menisco e levado para agitação em lavadora ultrassônica durante 35 minutos. A partir dessa solução foi feita uma nova com concentração de 1.875 mg por litro. Os filmes de alginato 2% e laponito 2% e triadimenol foi feito fazendo uma solução de alginato a 2% e separadamente uma solução de laponita a 2%, utilizando como solvente a solução de triadimenol feita anteriormente. E, por fim, misturou-se essas duas soluções. O filme de CMC 2% e laponito 2% foi feito de maneira semelhante. Os bubilhos revestidos com os filmes contendo triadimenol foram utilizados agora para o teste de inibição de crescimento micelial. Então, para isso, colocou-se nas placas de Petri esses bubilhos que haviam sido revestidos com os filmes híbridos contendo triadimenol, além também das placas de controle positivo, utilizando o fungicida iprodiona, e para o controle negativo, contendo meio BDA, que é batata detroxi agar, e disco de micélio mais BDA e bubilho mais BDA. E com o meio de cultura já solidificado, foi colocado também os discos de micélio. Essas placas elas foram mantidas entre 16 e 18 graus Celsius em incubadora do tipo BDO, com fotoperíodo de 12 horas de luz, e foram acompanhadas diariamente até que a colônia de escleródio ocupasse toda a placa. Ao final do experimento, mediu-se os diâmetros dessas colônias de escleródios contidos nas placas de Petri, e assim foi determinada a porcentagem de inibição de crescimento micelial utilizando esta equação. Resultados. A análise estatística dos resultados revelou uma semelhança no comportamento de todos os filmes que foram sintetizados, e isso acabou impedindo que se pudesse selecionar quais os revestimentos que apresentaram o melhor desempenho no teste de germinação. E por esta razão, decidiu-se por utilizar filmes com proporções iguais de laponita, CMC e alginato. Já os resultados da porcentagem de inibição de crescimento micelial revelaram valores satisfatórios e muito semelhantes entre os dois tipos de revestimento escolhidos, obtendo um valor de 25,9% para o alginato mais laponita e 26% para o filme de CMC mais laponita. E esses valores revelaram resultados promissores e sugerem posteriores testes in vitro. Diante desses resultados, podemos concluir que o fungicida triadimenol, utilizado como ativo incorporado aos filmes sintetizados, apresentou um resultado satisfatório no teste de inibição de crescimento micelial, promovendo efeito de inibição para os discos de micélio e impedindo que os mesmos se instalassem nos bulbilhos de alho. E também que os revestimentos testados até o presente momento evidenciaram resultados promissores, o que por sua vez faz necessário estudos subsequentes in vitro, visando a confirmação do efeito inibitório desses filmes contendo triadimenol e demais fungicidas no crescimento do escleródio. Essas foram as referências das imagens utilizadas ao longo da apresentação. Essas são as referências gerais. E o agradecimento à CNPq pelo apoio financeiro, à Embrapa pela parceria e ao FV. Até mais!